O portão de ferro da penitenciária estadual de Manaus rangeu como um animal ferido quando se fechou. Era um som que marcava o fim da liberdade, um eco que perseguia os pesadelos de cada homem que entrava ali. Mas quando Hélio Santos, 71 anos, ouviu aquele som reverberar pelas paredes de concreto, seu rosto permaneceu sereno. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho duro, descansavam tranquilas ao lado do corpo. Seus ombros mantinham-se eretos apesar do macacão amarelo que pendia solto em sua estrutura franzina mais resistente. O oficial da recepção processava um novo interno com indiferença automática. Seus olhos cansados mal registravam o homem à sua frente. Mais um velho pego pela justiça. Provavelmente algum golpe ou dívida antiga finalmente cobrando seu preço. Nada de especial. Nada de preocupante, apenas mais um número para encher mais uma cela superlotada. Mas se aquele oficial tivesse verdadeiramente observado, se tivesse realmente prestado atenção, talvez notasse algo peculiar em Hélio Santos. A forma como seus pés se posicionavam com o equilíbrio perfeito, mesmo com as correntes nos tornozelos. A maneira como seus olhos mapeavam cada detalhe do ambiente sem demonstrar ansiedade, como sua respiração seguia um ritmo constante e profundo, apesar de estar adentrando uma das instituições mais brutais da região norte. Hélio havia sido homem livre por 71 anos. Ele tinha sido mestre de capoeira por 5 décadas, ensinando a arte ancestral em comunidades carentes de Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Treinou policiais militares, guardas municipais e seguranças privados em técnicas de defesa e controle. Sua vida foi construída sobre tradição, respeito aos ancestrais, e os ensinamentos passados por seu mestre Bimba décadas atrás, quando ainda era um menino nas ruas da Bahia. Agora ele era detento 78432 AM, e os próximos 4 anos de sua vida transcorreriam atrás destas paredes úmidas, que cheiravam a mofo e desespero. O bloco para onde Hélio foi destinado tinha um dono absoluto, e todos reconheciam isso. Márcio Jacaré Ferreira tinha quase 2 metros de altura, e 120 quilos de músculo e cicatrizes. Sua pele clara estava coberta de tatuagens que narravam 18 anos de domínio dentro do sistema prisional. Seu bando de leais se movia pela cadeia como predadores confiantes, donos de cada corredor, cada pátio, cada centímetro daquele território. Jacaré construíra seu império baseado em terror e brutalidade sistemática. Ele decidia quem comia e quem passava fome. Determinava quais presos conseguiam proteção e quais viravam alvos. Os agentes penitenciários fingiam não ver porque Jacaré mantinha sua própria versão de ordem, e isso tornava o trabalho deles mais simples e menos perigoso. Quando chegou a notícia de que um novato estava sendo transferido para o Bloco F, Jacaré sentiu aquela familiar coceira de oportunidade. Sangue novo significava chance fresca de demonstrar seu poder, de recordar a cada alma naquele inferno de concreto quem realmente mandava ali. Na primeira vez que Jacaré viu Hélio, ele quase riu alto. Um negro velho, talvez mais velho que seu próprio avô teria sido se não tivesse morrido alcoólatra numa sarjeta. Cabelos brancos crespos, mãos tremendo levemente, caminhando devagar como alguém que sentia cada articulação protestar. Aquilo não era apenas presa fácil, era um presente dos céus. A primeira noite de Hélio transcorreu em silêncio absoluto. Ele organizou seu espaço com precisão quase cerimonial, dobrou sua toalha com cantos perfeitos e sentou-se para meditar em posição de lótus até o apagar das luzes. Não conversou com seu companheiro de cela, um rapaz magricela chamado Wendel, que contava obsessivamente os dias que faltavam para sua liberdade. O senhor é diferente dos outros. Wendel sussurrou quando a escuridão envolveu a cela. Maioria dos novatos chega tremendo de medo ou fazendo ameaças. O senhor tá só, em paz. Hélio abriu os olhos lentamente, como quem retorna de uma viagem interior. Medo e ameaça são 2 faces da mesma moeda fraca, meu filho. Paz verdadeira vem de saber quem você é, não de fingir ser quem não é. Wendel não compreendeu completamente aquelas palavras, mas algo na voz grave e melodiosa do velho o fez sentir uma segurança que não experimentava há meses. A manhã seguinte trouxe a primeira ida de Hélio ao refeitório, e Jacaré estava estrategicamente posicionado. Ele sempre se colocava perto da entrada com seu bando,
forçando cada detento a passar por sua presença intimidadora. Era teatro de poder puro, um lembrete visual e visceral da hierarquia brutal que governava aquele lugar. Hélio entrou no refeitório movendo-se com aquela mesma tranquilidade inabalável. Ele caminhou até a fila, observando o ambiente não com medo, mas com a consciência aguçada de alguém que passou décadas ensinando outros a ler situações de perigo. A comida era previsível em sua mediocridade. Mingau ralo, pão duro, café que mais parecia água suja. Ele aceitou tudo sem reclamar e começou a procurar onde sentar. Foi nesse momento que Jacaré decidiu fazer seu movimento. Ô véio! A voz de Jacaré cortou o ar como uma navalha, fazendo conversas morrerem e cabeças girarem. Que um múmia tá fazendo aqui? Fugiu do cemitério foi? Risadas explodiram ao redor. O bando de Jacaré sempre ria de suas piadas. Não importava quão sem graça fossem. Era parte do ritual de submissão. Hélio continuou andando, sua bandeja equilibrada com firmeza, seu rosto mostrando nenhuma reação às provocações. Ele conhecia valentões, tinha lidado com eles nas ruas da Bahia, nos becos do Rio, nas favelas de São Paulo. O ambiente era diferente, mas a dinâmica permanecia idêntica. Não demonstrar medo, mas também não procurar conflito desnecessário. Jacaré deu um passo grande, bloqueando fisicamente o caminho de Hélio. Sua massa corporal imponente projetava uma sombra sobre o homem mais baixo e mais velho. Seu grupo se espalhou em semicírculo, sorrisos maldosos antecipando o espetáculo que estava por vir. Ei, múmia, eu tô falando com você! Jacaré praticamente cuspiu as palavras. Aqui dentro, quando alguém fala, você responde. Entendeu como funciona, vovô? Hélio parou e levantou os olhos calmamente para encontrar o olhar de Jacaré. Eu escutei o que você disse, jovem. Só não vejo necessidade de responder. A resposta desarmou Jacaré por um segundo. Novatos geralmente reagiam de duas formas. Congelavam de terror ou inflavam o peito fingindo coragem. Esse velho estava fazendo nenhuma das duas. Ele simplesmente estava ali, completamente impassível diante da intimidação. Você não vê necessidade? Jacaré repetiu, sua voz subindo uma oitava. Deixa eu te explicar como as coisas são aqui, velho. Eu mando nesse bloco. Tudo que acontece aqui passa por mim primeiro. Inclusive onde um fóssil como você vai sentar para comer. Hélio manteve sua postura relaxada, mas seus olhos nunca deixaram os de Jacaré. 50 anos de treino lhe haviam ensinado a ler linguagem corporal como outros liam livros. Ele podia ver a insegurança por trás da bravata, a necessidade doentia de validação através do medo alheio. Entendo sua posição aqui, Hélio disse suavemente. E não tenho intenção de desafiar isso. Só quero comer minha comida em paz. O rosto de Jacaré ficou vermelho. A calma inabalável do velho estava fazendo ele parecer fraco na frente de todos, na frente do seu bando, na frente do refeitório inteiro. Isso era inaceitável. Sem aviso prévio, Jacaré empurrou Hélio com força brutal no peito. Era o tipo de empurrão que geralmente mandava homens voando para trás, quebrando o equilíbrio e a dignidade simultaneamente. Mas algo extraordinário aconteceu. Os pés de Hélio não se moveram nem um centímetro. Seu corpo absorveu o impacto como uma árvore antiga absorve o vento, flexionando levemente, mas mantendo raízes profundas. Jacaré sentiu como se tivesse empurrado uma parede de concreto. Como você... Jacaré começou, genuinamente confuso. Mas então viu algo nos olhos de Hélio que fez um calafrio descer por sua espinha. Por uma fração de segundo, a máscara de paz do velho escorregou. O que Jacaré vislumbrou por trás foi algo primordial e perigoso. Era como olhar nos olhos de uma onça que tinha estado fingindo ser um gato doméstico. O momento se esticou como elástico prestes a estourar. Jacaré fitou aqueles olhos profundos e experimentou algo que não sentia desde seus primeiros dias na cadeia. Dúvida. O olhar do velho carregava camadas de conhecimento, de experiência, de uma confiança tranquila que só vem de quem sabe exatamente suas capacidades e limitações. Mas Jacaré era o rei do bloco F. Reis não recuam, especialmente não diante de um homem que parecia que precisava de ajuda para atravessar a rua. Você se acha esperto, velhote? Jacaré rosnou, aproximando-se ainda mais até seu peito estar quase tocando o topo da cabeça de Hélio. Acha que esses ossos podres conseguem aguentar o que eu tenho reservado para você? A resposta de Hélio foi quase um sussurro, mas cada palavra carregava peso de ferro.
Acho que você deveria me deixar comer meu café da manhã, rapaz. O refeitório inteiro havia parado. Nem um garfo tocava um prato, nem uma voz quebrava o silêncio. Até os guardas no fundo da sala haviam percebido que algo estava acontecendo, embora ainda não tivessem se movido para intervir. Não ainda. O bando de Jacaré estava inquieto agora. Eles se alimentavam da energia do líder, e essa energia estava se acumulando como nuvem de tempestade prestes a descarregar raios. Um deles, um sujeito musculoso com cicatriz no rosto chamado Peixe, deu um passo à frente. Jacaré, quer que eu ensine educação pro vovô? Peixe estralou os dedos, ansioso para impressionar o chefe e dar um show para a plateia. Mas Jacaré ergueu a mão, parando-o. Não, isso tinha se tornado pessoal. A serenidade do velho estava corroendo sua autoridade a cada segundo que passava. Ele precisava encerrar isso pessoalmente, de forma definitiva e violenta. Fica aí, Peixe, Jacaré disse sem tirar os olhos de Hélio. Esse aqui é meu. O que aconteceu nos próximos 3 segundos seria recontado em sussurros por anos nas cadeias de todo o Amazonas. Jacaré puxou seu braço direito maciço para trás, colocando todo seu peso e raiva atrás de um soco projetado para explodir a mandíbula do velho. Era um golpe que tinha nocauteado homens no auge da forma física, o tipo de pancada que definia dominação absoluta. Hélio viu o soco vindo antes mesmo do punho começar a se mover. 50 anos de ginga lhe haviam dado uma compreensão instintiva de ritmo, timing e movimentação corporal. O soco era poderoso, mas desajeitado, lançado com emoção em vez de técnica, telegrafado como um outdoor na estrada. O tempo pareceu se distorcer. O corpo de Hélio se moveu em uma esquiva fluida, um movimento de capoeira chamado esquiva lateral, que fez o punho de Jacaré passar inofensivamente pelo espaço onde sua cabeça havia estado meio segundo antes. No mesmo movimento contínuo, Hélio girou seu corpo e entregou uma rasteira impecável. A técnica era chamada rasteira de costas, um dos movimentos mais icônicos da capoeira. Executada com perfeição, ela podia derrubar um touro. Hélio a havia praticado 10.000 vezes. Os pés de Jacaré foram varridos do chão como se o planeta tivesse sido arrancado debaixo dele. Seus 120 quilos de músculo e ego caíram como uma torre demolida. O impacto de seu corpo contra o chão de concreto ecoou pelo refeitório como um trovão. A bandeja de Hélio caiu também, espalhando mingau e café pelo chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Peixe e o resto do bando de Jacaré ficaram paralisados, suas mentes se recusando a processar o que seus olhos haviam acabado de testemunhar. Seu líder invencível, o homem que dominara este bloco através de força bruta por quase 2 décadas, estava deitado de costas no chão, olhando para o teto com expressão de choque total. Hélio olhou para baixo com algo que poderia ser compaixão. Eu pedi com respeito, filho. Ele disse, sua voz ainda calma e controlada. Só queria tomar meu café da manhã tranquilo. Jacaré rolou e se levantou. Seu rosto agora roxo de vergonha e fúria. A humilhação queimava mais intensamente que qualquer dor física. Cada olho no refeitório estava nele agora. Todos esperando para ver como o rei reagiria a ser destronado tão publicamente. Você! Ele gritou, cuspindo saliva, apontando um dedo trêmulo para Hélio. Você tá morto. Me ouviu bem, velho desgraçado? Morto, mas mesmo enquanto proferia a ameaça, Jacaré sabia que algo fundamental havia mudado. A aura de invencibilidade que o protegia há tanto tempo havia sido despedaçada. A notícia se espalharia como vírus por cada cela, cada bloco, até chegar aos ouvidos dos diretores. O Jacaré havia sido derrubado por um idoso que parecia que deveria estar tomando remédio para a pressão alta. Hélio recolheu sua bandeja caída e caminhou tranquilamente até a área de servir para pegar outra refeição. Os detentos se afastaram de seu caminho como o mar vermelho, seus olhos grudados em cada movimento dele. Alguns mostravam respeito nascente, outros curiosidade intensa, e alguns poucos aquele tipo de medo que anteriormente reservavam exclusivamente para Jacaré. Quando Hélio finalmente se sentou em uma mesa vazia para comer, as conversas gradualmente retomaram ao redor do refeitório, mas eram diferentes agora. Sussurradas, cautelosas. A estrutura de poder que havia governado o Bloco F por anos havia sido demolida em menos de 1 minuto. Jacaré e seu bando se reagruparam em seu canto habitual. Mas a confiança arrogante havia evaporado.
Eles se reuniram em um círculo apertado, vozes baixas e urgentes, já planejando retaliação, porque em um lugar como esse, o que havia acontecido não podia simplesmente ficar assim. O velho havia desrespeitado Jacaré na frente de testemunhas demais. Isso significava que haveria guerra. Hélio mastigou seu pão duro metodicamente, aparentemente alheio à tempestade se formando ao seu redor. Mas sua consciência estava totalmente ativa. Ele sentia os olhares de ódio, ouvia os sussurros de vingança, percebia a violência se acumulando como água atrás de uma represa prestes a romper. Ele tinha esperado cumprir sua sentença quieto, manter a cabeça baixa, ensinar talvez alguns jovens sobre capoeira e seus princípios, e sair dali em 4 anos como um homem mais velho, mas não quebrado. Mas 50 anos como mestre de capoeira lhe haviam ensinado que alguns confrontos eram inevitáveis. Quando você encontra um valentão, tem 2 opções: baixar a cabeça ou erguer ela. Hélio Santos nunca havia baixado a cabeça para ninguém. Após o café da manhã, enquanto os detentos fluíam para fora do refeitório, vários homens se aproximaram de Hélio. Alguns queriam cumprimentá-lo. Outros ofereceram aliança, percebendo que estar ao lado do homem que humilhara Jacaré poderia ser vantajoso. Uns poucos até perguntaram se ele ensinaria suas técnicas. Hélio gentilmente recusou todas as ofertas. Ele aprendera em suas décadas nas ruas que em ambientes como esse, aliados podiam se tornar alvos, e informação compartilhada podia se tornar munição contra você. Confiança era mercadoria rara demais para distribuir livremente. Mas enquanto caminhava de volta para sua cela, Hélio sabia com certeza absoluta que sua tentativa de paz havia terminado. Jacaré não deixaria isso passar. E quando ele fizesse seu movimento, não seria combate justo com testemunhas. Seria emboscada brutal projetada para restaurar reputação através de violência espetacular. Aquela noite, enquanto Hélio se sentava em posição de lótus meditando em sua cama estreita, Wendell sussurrava nervosamente do beliche de baixo. Todo mundo tá falando do que o senhor fez pro Jacaré. Tão dizendo que o senhor é tipo um mestre de Kung Fu ou sei lá. É verdade? Hélio abriu os olhos lentamente, retornando do estado meditativo. Por um momento ele estava distante, perdido em memórias. Rodas de capoeira na praia de Salvador. Crianças aprendendo a gingar. Batizados onde alunos recebiam suas primeiras cordas. Um mundo onde suas habilidades eram usadas para construir comunidade, não para sobreviver em jaula de concreto. Eu fui mestre de capoeira, ele disse finalmente, sua voz carregando peso de nostalgia. Por 5 décadas. O que é capoeira? Wendell perguntou, genuinamente curioso. É luta disfarçada de dança. Dança que pode virar luta. É arte, é jogo, é resistência. Foi criada pelos nossos ancestrais escravizados como forma de se defender, sem que os senhores percebessem que estavam treinando para combate. Wendell processou isso em silêncio por um momento. O Jacaré vai vir atrás do senhor. Ele e o bando inteiro. Não podem deixar o que aconteceu hoje assim. Hélio fitou o teto rachado, onde uma pequena mancha de umidade desenhava formas abstratas. Ele sabia que esse momento chegaria desde o instante em que decidiu não se curvar no refeitório. A única questão real era quando e como Jacaré faria seu movimento. Eu sei, filho. Hélio respondeu simplesmente. O senhor não tá com medo? A pergunta pairou no ar úmido da cela. Hélio considerou-a cuidadosamente. Medo era a reação natural, resposta evolutiva ao perigo, mas também era escolha. Você podia permitir que te paralisasse ou podia reconhecê-lo e seguir em frente de qualquer forma. Medo é professor, não dono. Hélio disse. Ele te ensina a estar preparado, mas não precisa controlar suas ações. Amanhã chegou com os sons usuais de portas de aço rangendo e botas pesadas nos corredores. Hélio acordou antes do chamado matinal, hábito forjado por décadas de treinos ao amanhecer. Ele fez uma série de alongamentos suaves, movendo seu corpo de 71 anos através de sequências que havia praticado desde a adolescência. Wendell observava do beliche inferior com fascínio. O senhor se move, tipo, fluido, mesmo sendo mais velho. O corpo esquece muitas coisas, Hélio respondeu, terminando com uma reverência respeitosa para os pontos cardeais. Mas músculo guarda memória quando você treina algo por tempo suficiente. Disciplina não envelhece da mesma forma que carne e osso. A notícia do incidente de ontem
havia se espalhado como fogo em mato seco. Enquanto Hélio caminhava pelos corredores em direção aos chuveiros, ele sentia o peso de atenção constante. Conversas morriam quando ele passava. Alguns detentos acenavam com respeito recém-descoberto. Outros deliberadamente olhavam para outro lado, não querendo se associar com o homem que havia desafiado Márcio Jacaré. O vestiário estava quase vazio quando Hélio chegou, o que lhe agradava. Ele valorizava momentos de solidão, especialmente pela manhã, quando podia preparar sua mente para o que o dia pudesse trazer. A água morna era luxo raro, e ele deixou correr sobre seus ombros enquanto refletia sobre seu caminho. Uma acusação de receptação, 5 contagens de aceitar pagamento por aulas em dinheiro não declarado, o tipo de crime que normalmente resultava em prisão domiciliar ou serviço comunitário. Mas o juiz havia sido severo, querendo fazer exemplo. E superlotação no sistema o havia enviado para Manaus, em vez de alguma instalação mais tranquila. Agora ele estava aqui, em uma das prisões mais perigosas do norte, tendo acabado de fazer inimigo do homem mais violento da instituição. Enquanto se secava e vestia seu macacão amarelo, Hélio ouviu os passos. Múltiplos conjuntos de pés se movendo com propósito coordenado. Ele não virou, mas reflexos no azulejo rachado revelavam tudo o que precisava saber. Peixe entrou primeiro, seguido por 4 membros do bando de Jacaré. Eles se espalharam em formação de bloqueio, cortando qualquer rota de fuga, linguagem corporal agressiva, músculos tensos, mãos posicionadas perto de bolsos, onde provavelmente carregavam armas improvisadas. "E aí, vovô?" Peixe disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. "O Jacaré quer trocar uma ideia com você." Hélio continuou abotoando seu macacão com movimentos deliberadamente lentos. "Imaginei que ele pudesse querer." "Sabidão, né? Então vamos facilitar as coisas. Você vem com a gente sem fazer cena, ou a gente te arrasta. Sua escolha." "Entendo a posição de vocês," Hélio disse calmamente. "Mas eu não vou a lugar nenhum com vocês." O sorriso de Peixe se alargou, mostrando dentes em vários estágios de deterioração. "Não estava pedindo permissão, velho." O primeiro atacante avançou rapidamente, estendendo a mão para agarrar o braço de Hélio. O que aconteceu nos próximos segundos foi tão rápido que Peixe mal conseguiu acompanhar com os olhos. Hélio executou um movimento chamado rolê, girando seu corpo em movimento circular fluido que tirou ele do alcance, enquanto simultaneamente posicionava o atacante em desequilíbrio. Sua mão então aplicou pressão precisa em um ponto nervoso no antebraço do homem. O atacante gritou e cambaleou para trás, seu braço pendurado inútil ao lado do corpo, dedos formigando com dor elétrica. O segundo homem tentou uma investida lateral, punhos voando em arcos selvagens. Hélio se abaixou em cocorinha, uma posição agachada de capoeira, e varreu as pernas do atacante com rasteira de frente. O homem caiu pesadamente, o ar sendo expulso de seus pulmões em um "uf" patético. Peixe recuou em direção à porta, seus olhos arregalados. 2 dos homens mais duros de Jacaré haviam sido neutralizados em menos de 5 segundos por um idoso que deveria estar aposentado recebendo benefício. "Isso não acaba aqui." Peixe rosnou, enquanto ajudava seus companheiros cambaleantes a ficarem de pé. "O Jacaré tem planos grandes para você, velho. Planos que vão fazer você implorar pela morte. Diga ao Jacaré que ele sabe onde me encontrar." Hélio respondeu, alisando as rugas de seu macacão. "Estarei na sala de recreação." A sala de recreação era o único espaço na prisão que oferecia algo parecido com humanidade. Algumas mesas de madeira gastas, um televisor antigo preso à parede, algumas cadeiras quebradas. Mais importante, tinha janelas com grades que deixavam entrar luz natural, comodidade rara em um mundo de lâmpadas fluorescentes e concreto cinza. Hélio encontrou um canto onde podia sentar com visão clara de todas as entradas. Ele pegou um livro desgastado da pequena biblioteca improvisada, um volume sobre história afro-brasileira que alguém havia doado anos atrás. Mas seus olhos apenas fingiam ler. Sua atenção real estava mapeando cada movimento na sala, cada pessoa que entrava ou saía. O responsável pela recreação era um homem quieto chamado Seu Nilson, um funcionário de carreira que havia visto 3 décadas de violência e tentado manter alguma dignidade humana em meio ao caos. Algo sobre Hélio o intrigava.
Um homem que lia filosofia em uma prisão onde a maioria mal conseguia escrever o próprio nome. Você parece educado demais para estar aqui, seu Nilson observou enquanto Hélio devolvia um livro à prateleira tosca. Educação e sabedoria são coisas diferentes, seu Nilson. Hélio respondeu. Tenho um pouco da primeira e esperava ter mais da segunda, mas estou aqui mesmo assim. O que te trouxe? Necessidade de dinheiro e falta de atenção aos detalhes. Eu ensinava capoeira para crianças pobres, aceitava o que podiam pagar, não anotava tudo direitinho. Receita Federal não gostou. Seu Nilson assentiu com entendimento. Sistema pune pobres por crimes pequenos e deixa ricos com crimes grandes soltos. Nada novo. A conversa foi interrompida quando novos detentos entraram na sala. Hélio os reconheceu imediatamente por seu porte e movimento coordenado. Não eram do bando usual de Jacaré. Eram mercenários de outros blocos, músculo alugado trazido especificamente para lidar com um problema que havia crescido além do controle interno. Seu Nilson sentiu a mudança na atmosfera instantaneamente. Talvez você devesse sair. Posso chamar os guardas. Não precisa, Hélio disse gentilmente. Isso sempre ia acontecer. Melhor aqui onde tem espaço do que em algum corredor apertado. O líder dos mercenários era conhecido simplesmente como Búfalo, um apelido ganho por sua propensão a simplesmente atropelar oponentes com força bruta. Ele tinha quase 1,90 m de músculo puro, braços grossos como troncos de árvores jovens e uma cicatriz que cortava seu rosto do olho até o queixo. Sua reputação ecoava através de todos os blocos da prisão. Então você é o velhote que fez o jacaré de palhaço, Búfalo disse, sua voz profunda reverberando pela sala. O jacaré manda um abraço, do tipo que esmaga ossos. Hélio fechou seu livro com cuidado e o colocou de lado. Suponho que uma conversa civilizada não está nas cartas. Tempo de conversa já passou, vovô. Você desrespeitou o homem errado na frente de muita gente. A sala explodiu em movimento caótico. Detentos correram para as saídas. Seu Nilson mergulhou atrás de sua mesa, mão alcançando o botão de pânico, mas Hélio sabia que reforços levariam minutos, e ele tinha apenas segundos. Búfalo avançou com surpreendente velocidade para seu tamanho, seu punho maciço vindo em trajetória destinada a esmagar o crânio de Hélio. Mas Hélio não estava lá quando o soco chegou. Ele executou AU, um movimento acrobático de capoeira similar a uma parada de mão lateral, seus pés traçando o arco elegante que o colocou fora de alcance. O contra-ataque foi instantâneo. Enquanto Hélio completava o movimento, seu calcanhar conectou com o rim de Búfalo em um martelo rotado perfeito. A pancada teria derrubado o homem normal, mas Búfalo apenas grunhiu. Anos de violência prisional haviam transformado ele em algo mais resistente que carne normal. Búfalo girou com velocidade impressionante, sua mão do tamanho de uma pá agarrando o braço de Hélio. Ele puxou o homem mais velho para perto, preparando-se para aplicar um soco devastador a curta distância. Mas Hélio fluiu com o movimento em vez de resistir. Ele usou o impulso do puxão para girar em parafuso, movimento giratório de capoeira, e sua outra perna disparou em chute que conectou com a lateral do joelho de Búfalo. Houve um estalo preocupante. Búfalo berrou de dor e raiva, mas não soltou sua pegada. Em vez disso, ele usou seu peso para puxar Hélio em um abraço de urso, aplicando pressão esmagadora. Hélio sentiu suas costelas protestarem, ar começando a escapar de seus pulmões. A visão começou a escurecer nas bordas. Naquele momento crítico, 50 anos de treinamento assumiram completamente. Hélio relaxou seu corpo em vez de lutar contra a pegada, um princípio fundamental da capoeira chamado mandinga. Ele então localizou pontos de pressão específicos nas laterais do torso de Búfalo e aplicou pressão com seus polegares. Técnicas que aprendera não apenas da capoeira, mas de mestres que incorporavam conhecimento de medicina tradicional. A pegada de Búfalo afrouxou involuntariamente quando dor aguda disparou através de seus nervos intercostais. Foi apenas um segundo de abertura, mas foi suficiente. Hélio deslizou para baixo e para fora do abraço, executando uma negativa que o colocou em posição baixa e segura. De lá, ele aplicou uma tesoura, movimento onde as pernas prendem as do oponente e giram, derrubando-o. Búfalo caiu como uma árvore cortada, sacudindo o chão quando seu peso massivo impactou o concreto. Antes que pudesse se recuperar, Hélio estava em posição, sua mão formando uma garra relaxada perto da garganta de Búfalo. Não tocando,
apenas demonstrando que poderia. Chega. Hélio disse calmamente, sua respiração controlada apesar do esforço. Você lutou bem. Não precisa continuar. Os olhos de Búfalo estavam arregalados, não apenas de dor, mas de algo que ele raramente experimentava. Medo genuíno. Ele nunca havia encontrado alguém que pudesse neutralizar sua força bruta tão completamente. Eu desisto. Ele ofegou. Hélio imediatamente recuou, estendendo até mesmo uma mão para ajudar o homem maior a se levantar. Búfalo olhou para a mão oferecida com confusão antes de aceitá-la. A sala de recreação ficou silenciosa, exceto pelos gemidos dos outros atacantes que haviam tentado se juntar à briga e sido igualmente despachados. Seu Nilson emergiu de trás de sua mesa, boca aberta em choque absoluto. Guardas finalmente chegaram. Equipamento anti-motim pronto, apenas para encontrar uma cena surreal. Um idoso de 71 anos, macacão amarelo rasgado, mas essencialmente ileso, cercado por homens muito mais jovens e maiores em várias condições de derrota. O que diabos aconteceu aqui? O tenente Araújo exigiu, seus olhos varrendo a destruição. Desentendimento sobre uso do espaço. Hélio respondeu com calma impressionante. As coisas saíram de controle. Araújo olhou dos detentos feridos para o velho que permanecia sereno no centro do caos. Sua experiência de 2 décadas no sistema prisional lhe dizia que havia muito mais nesta história. Solitária. Ele finalmente ordenou. 72 horas. E alguém chame paramédicos para esses idiotas. Hélio assentiu em aceitação. Era preço pequeno a pagar pela mensagem que havia acabado de enviar ecoando através de cada bloco da prisão. O idoso não era apenas perigoso. Ele era formidável de maneiras que força bruta não podia vencer. Enquanto guardas o escoltavam, Hélio viu Márcio Jacaré observando de um corredor lateral. O rosto do líder da gangue era máscara de raiva impotente e frustração crescente. Seu músculo contratado havia falhado. Seu próprio bando havia falhado. E agora cada detento em Manaus sabia que o alcance e poder de Jacaré tinham limites muito reais. A cela de isolamento era 2 metros por 2,5 de solidão concreta. Uma cama de concreto com colchão fino, vaso sanitário sem assento e uma luz fluorescente que nunca se apagava completamente. A maioria dos homens saía da solitária quebrados, psicologicamente despedaçados pelo peso esmagador da completa solidão. Hélio usou o tempo diferentemente. Ele meditou, praticou sequências de movimento em espaço limitado e refletiu profundamente sobre seu caminho. Reputação em prisão era construída em medo, e medo exigia alimentação constante. Jacaré não podia simplesmente deixar isso passar. Líderes de gangue viviam e morriam por percepção de poder. Ele viria novamente. E desta vez seria com tudo que pudesse reunir. Quando Hélio emergiu 72 horas depois, a prisão parecia transformada. Conversas paravam quando ele passava. Mesmo guardas veteranos o observavam com mistura de respeito e preocupação. A história do incidente da sala de recreação havia se espalhado não apenas através de Manaus, mas para outras instituições através de rede subterrânea de detentos transferidos e telefonemas de família. Wendell estava esperando ansiosamente na cela deles, praticamente pulando de nervosismo. Cara, todo mundo pensou que eles fossem te matar lá dentro, e agora estão dizendo que o Jacaré chamou favores de cada facção na prisão. PCC, Comando Vermelho, até facções menores que normalmente não se misturam. Ele prometeu território, drogas, proteção, qualquer coisa. Hélio se sentou em sua cama, sentindo cada um de seus 71 anos pesando sobre ele. Quantos homens ele conseguiu reunir? 25, talvez 30. Todos veteranos. Caras com perpétuas que não têm nada a perder. Isso não é mais briga, mestre Hélio. Isso é guerra. A palavra mestre não passou despercebida. Hélio olhou para o jovem Wendell e viu medo genuíno em seus olhos. Não medo dele, mas medo por ele. Eu poderia pedir transferência. Hélio disse pensativamente. Custódia protetora. Me tirar do caminho do perigo. Por que não faz isso então? Wendell perguntou urgentemente. Ninguém ia te julgar. É suicídio ficar aqui agora. Hélio foi até a pequena janela gradeada de sua cela, olhando para o pátio onde outros detentos se moviam em padrões estabelecidos por anos de territorialidade não escrita. Porque fugir ensina a coisa errada, filho. Ensina que poder através de intimidação funciona, que violência sempre vence.
Eu passei 50 anos ensinando outra coisa. Que coisa? Que dignidade não pode ser tirada. Só pode ser entregue. E eu não vou entregar a minha. As palavras pairaram no ar úmido da cela. Wendell não disse nada por um longo tempo. Apenas observou o homem mais velho que havia se tornado algo como figura paterna naquele inferno. Eles vão vir amanhã. Wendell finalmente sussurrou. No refeitório. Durante o café da manhã, quando tem mais gente para ver. O jacaré quer audiência máxima. Hélio assentiu lentamente. Isso fazia sentido perfeito. Jacaré precisava restaurar sua reputação publicamente. Espetacularmente. Um ataque privado não seria suficiente. Então amanhã descobrimos se um velho mestre de capoeira ainda tem alguns movimentos. A noite passou lentamente. Hélio mal dormiu. Não por medo, mas porque estava preparando sua mente e corpo. Ele praticou visualização, técnica que usava antes de demonstrações importantes, vendo mentalmente cada possível cenário e sua resposta. Ele esticou músculos que protestariam amanhã. Ele meditou sobre seus ancestrais, os capoeiristas que haviam usado esta arte para sobreviver condições muito piores que esta. Quando a primeira luz cinzenta do amanhecer começou a filtrar através da janela gradeada, Hélio já estava acordado e centrado. Wendell observou dele fazer uma série de alongamentos e movimentos de aquecimento que pareciam quase ritualísticos. O senhor parece calmo, Wendell observou com admiração. Está calmo? Calma é escolha, Hélio respondeu, completando uma reverência em direção onde o sol nasceria. Medo está aqui, ele tocou seu peito, mas não precisa governar minhas ações. As portas das celas abriram com seu rangido metálico usual, mas a atmosfera era qualquer coisa menos usual. Até os guardas pareciam tensos, seus olhos alertas, mãos perto de armas. Todo mundo sabia que algo grande estava para acontecer. O corredor para o refeitório parecia mais longo que o normal. Detentos se afastavam de Hélio, não querendo ser associados ou pegos no que estava por vir. Alguns sussurravam orações. Outros apenas observavam com um fascínio mórbido de quem assiste acidente prestes a acontecer. O refeitório estava mais cheio que o normal. Palavra havia se espalhado. E detentos de outros blocos haviam encontrado desculpas para estar presentes. Era como o Coliseu Romano. E todos sabiam que sangue seria derramado. Jacaré estava sentado em sua mesa com a maior congregação de poder criminoso que a penitenciária de Manaus havia visto em anos. Membros do PCC com suas tatuagens distintivas, soldados do Comando Vermelho com olhares duros de favelas cariocas, facções locais amazônicas, até alguns presos políticos que normalmente evitavam gangues, mas foram atraídos por promessas de Jacaré. Hélio entrou no refeitório com a mesma caminhada medida de sempre. Ele pegou sua bandeja, aceitou a comida sem reclamar e caminhou diretamente para o centro da sala. Não para um canto, não perto dos guardas, bem no meio onde não havia cobertura, sem rota de fuga. Ele estava fazendo uma declaração. Eu não vou correr. O sinal de Jacaré foi quase imperceptível, apenas um aceno mínimo de cabeça. Mas desencadeou avalanche. Homens se levantaram de mesas através de todo o refeitório, 32 no total segundo contagem posterior. Eles se moveram com coordenação nascida de planejamento cuidadoso, convergindo de todas as direções para o idoso que permanecia estranhamente sereno no olho da tempestade que ele mesmo havia criado. O que aconteceu nos próximos minutos desafiaria descrição adequada e seria debatido em cada prisão do Brasil por anos. Hélio se moveu. Não como o homem de 71 anos deveria se mover. Não mesmo como o homem de 40 anos. Ele se moveu como água, como vento, como conceito de movimento em si. 50 anos de capoeira haviam programado seu corpo a um nível que transcendia pensamento consciente. Cada esquiva, cada contra-ataque, cada reposicionamento fluía de um lugar mais profundo que intelecto. O primeiro atacante vindo de sua frente encontrou armada, chute giratório que conectou com precisão devastadora. O segundo de sua esquerda foi recebido com meia-lua de compasso, movimento circular que varreu múltiplos oponentes. Hélio girou em alça em mão, movimento acrobático que o colocou sobre tentativa de agarrar suas pernas, e desceu com um martelo de chão que neutralizou outro atacante. Ele não estava lutando indivíduos. Ele estava dançando com a multidão, usando princípios de capoeira de constante movimento e múltiplos oponentes.
roda após roda, ginga, constante, mantendo-o sempre mudando de posição, nunca permitindo que o cercassem completamente. Um homem com faca longed. Hélio executou o rolê que colocou ele fora de alcance. Então retornou com Benson, empurrão poderoso que enviou o homem armado voando para trás em outros atacantes. Eles caíram como dominós. 3 homens tentaram coordenar ataque simultâneo. Hélio dropped em cocorinha, posição agachada, e varreu todos os 3 com rasteira de costa. Movimento rotacional que tirou pés de todos. Ele fluiu de volta para cima sem usar mãos. Apenas impulso e controle central perfeito. O refeitório havia se transformado em caos absoluto. Detentos gritavam, alguns torcendo, outros horrorizados. Guardas gritavam em rádios por reforços. Mas no centro, Hélio Santos era olho da tempestade. Calmo, focado, imparável. Um atacante particularmente grande tentou usar força bruta pura. Hélio não resistiu. Em vez disso, ele usou negativa baixa para passar sob o ataque. Então aplicou tesoura de costas, que usou o próprio peso e impulso do homem contra ele. O gigante caiu com crash que sacudiu mesas próximas. 2 homens vieram com pedaços de metal afiado. Hélio executou sequência de AU, combinados que o mantiveram no ar e em movimento, seus pés traçando arcos que mantinham as armas à distância, enquanto seus calcanhares encontravam alvos. Os homens armados caíram, suas armas improvisadas, chacoalhando inutilmente no chão. Jacaré observava com um horror crescente. Sua coalizão, cuidadosamente construída, estava sendo desmantelada por um único homem velho. 32 dos lutadores mais perigosos da prisão, muitos com nada a perder. E eles estavam perdendo. Desesperado, Jacaré mesmo se juntou à briga, gritando comando para coordenar ataque final. Todos de uma vez! Acabem com ele! Os atacantes restantes, talvez 15 ainda em condições de lutar, convergiram em massa final. Hélio viu eles vindo. Por um momento, ele parou sua ginga. Ele ficou completamente imóvel, fechou os olhos e respirou profundamente. Naquele segundo de quietude, ele não estava em Manaus. Ele estava de volta em Salvador, aos 16 anos, com seu mestre. Hélio, a voz de Mestre Bimba ecoou através de décadas. Quando enfrentar múltiplos oponentes, não lute contra todos. Dance com todos. Flua como água ao redor de pedras. Use força deles contra eles. Seja mandinga. Hélio abriu os olhos. Os atacantes estavam a metros. Ele sorriu. Então ele se moveu. Rabo de arraia, giratório criou espaço. Armada dupla derrubou 2 homens. Queixada, alta encontrou mandíbula. Martelo rodado, varreu 3 de uma vez. Ele encadeou AU em macaco, depois relógio, criando sequência de movimentos acrobáticos que o mantiveram constantemente em movimento, impossível de prender ou cercar. Um homem conseguiu agarrar seu braço. Hélio imediatamente relaxou naquela direção, executando desequilibrante, que usou a pegada do oponente para jogá-lo ao chão. Outro tentou agarrar por trás. Hélio dropped em negativa tão rápida que o atacante caiu sobre ele e foi lançado adiante com cabeçada controlada. A luta estava chegando ao fim agora. Corpos estavam espalhados pelo refeitório em vários estados de consciência. Gemidos enchiam o ar. Jacaré estava apoiado contra uma mesa, costelas claramente machucadas de um Benson que Hélio havia entregue momentos antes. Os últimos atacantes, ainda de pé, começaram a recuar. O impulso e coragem drenando deles ao perceberem que haviam sido completamente derrotados. Guardas finalmente entraram em força com equipamento completo de controle de motim. Mas pararam no limiar, olhando com descrença absoluta para a cena diante deles. Um homem de 71 anos estava de pé no centro do refeitório, macacão amarelo rasgado, suando mas claramente ileso. Ao seu redor, em círculos concêntricos como ondas de impacto de explosão, jazia 32 dos detentos mais perigosos da instituição. O diretor Azevedo havia respondido pessoalmente ao alerta de motim. Ele entrou no refeitório e simplesmente ficou imóvel, tentando processar o impossível quadro diante dele. Alguém pode, ele começou, sua voz falhando. Alguém pode explicar o que diabos aconteceu aqui? Hélio deu um passo à frente, sua respiração ainda controlada apesar do esforço extremo. Autodefesa, senhor diretor. Fui atacado. Respondi apropriadamente. Apropriadamente? Azevedo repetiu.
Histeria tocando sua voz. Você acabou de derrotar 32 homens sozinho. Como isso é apropriado? Hélio encontrou os olhos do diretor calmamente. A alternativa seria deixar eles me matarem, senhor. Não me pareceu apropriado. Um dos guardas mais jovens, mal conseguindo conter a admiração, sussurrou para seu colega. Cara, isso foi mais incrível que filme. Azevedo ouviu e girou. Isso não é filme. Isso é desastre. Paramédicos. Agora. E você? Ele apontou para Hélio. Custódia protetora. Imediatamente. Mas Hélio balançou a cabeça. Com todo respeito, diretor. Custódia protetora não resolve nada. Apenas adia. Você quase morreu aqui. Quase não conta em capoeira ou vida, senhor. E se eu for para a protetora, qual mensagem isso envia? Que violência funciona? Que intimidação vence? Passei 5 décadas ensinando o oposto. Azevedo olhou para o velho com mistura de frustração e respeito relutante. Você é impossível. Sabe disso? Fui chamado de coisas piores, senhor. Nas semanas que seguiram, algo extraordinário começou a acontecer na penitenciária de Manaus. Hélio Santos não se tornou apenas lenda. Ele se tornou catalisador de mudança real. Detentos começaram a procurá-lo não por proteção, mas por ensinamentos. Eles queriam aprender não como lutar, mas os princípios que haviam permitido àquele homem de 71 anos realizar o impossível. Hélio começou a dar aulas informais no pátio. Não de técnicas de combate, mas de filosofia de capoeira. Malícia, mandinga, ginga, respeito, comunidade, ancestralidade. Os princípios que transformavam luta em arte, violência em expressão, destruição em criação. Wendel foi seu primeiro aluno oficial, praticando movimentos básicos com dedicação quase religiosa. Mas logo outros se juntaram. Jovens que haviam passado vidas inteiras em gangues, começaram a aprender que força podia vir de disciplina, em vez de brutalidade. Márcio Jacaré levou semanas para se recuperar fisicamente de suas feridas. Mas a recuperação emocional e psicológica levaria muito mais tempo. Sua reputação estava destruída. Seu império desmoronado. Ele havia se tornado piada. O homem que reuniu o exército para derrotar um idoso e perdeu. Mas Hélio não humilhou ele além do necessário. Pelo contrário, quando Jacaré finalmente emergiu da enfermaria, Hélio estava esperando. Vim pedir desculpas, Jacaré disse, palavras custando-lhe visível esforço. Sua voz era rouca, olhos baixos. Não por te atacar. Você merecia isso depois de me desrespeitar. Mas por não entender que existe jeito diferente. Hélio estudou o homem que havia tentado matá-lo múltiplas vezes. Ele não viu monstro. Viu alguém que havia passado vida inteira preso em ciclo de violência que era tudo que ele conhecia. Você quer aprender esse jeito diferente? Hélio perguntou simplesmente. Jacaré levantou os olhos, surpresa genuína neles. Você ensinaria, depois de tudo? Mestre Bimba me ensinou que capoeira não é sobre vitória. É sobre libertação. Se você está pronto para ser libertado dessas correntes de violência que você mesmo construiu, então sim, vou ensinar. E assim começou a transformação improvável de Márcio Jacaré. O ex-líder de gangue tornou-se um dos estudantes mais dedicados de Hélio, eventualmente ajudando a liderar sessões e proteger alunos mais novos. A administração prisional notou dramática queda em violência. Relatórios de agressões no Bloco F caíram 70%. Motins que costumavam eclodir mensalmente tornaram-se raros. Oficiais de outras instituições começaram a visitar, querendo entender o fenômeno. A mídia pegou a história. Mestre de capoeira de 71 anos. Transforma a prisão mais violenta do norte. As manchetes proclamavam. Programas de TV queriam entrevistas. Pesquisadores acadêmicos escreveram papers. Mas Hélio recusou atenção de mídia consistentemente. Não fiz isso por fama, ele explicava. Fiz porque era certo. O diretor Azevedo, inicialmente cético, tornou-se eventual defensor. Senhor Santos, ele disse durante reunião meses depois do incidente. Estatísticas não mentem. Violência está dramaticamente diminuída. Reincidência de presos que passaram por seu programa é metade da média nacional. Você conseguiu o que décadas de política prisional falharam em fazer. Não fui eu, diretor. Hélio corrigiu gentilmente. Foi dar a esses homens algo que eles nunca tiveram. Esperança de que são mais que seus piores momentos. Conexão com herança cultural que foi roubada deles. Comunidade baseada em respeito em vez de medo. Você consideraria formalizar isso?
Tornar-se consultor oficial após sua libertação? Hélio sorriu, rugas profundas ao redor de seus olhos. Diretor, vou ter 75 quando sair. Mas enquanto Deus me der fôlego, vou fazer o que puder. Os anos restantes da sentença de Hélio passaram com propósito. Ele estabeleceu o programa formal de capoeira que prisão oficialmente endossou. Projeto Liberdade tornou-se modelo nacional. Detentos que completavam o programa mostraram não apenas redução em reincidência, mas melhoria em saúde mental, habilidades sociais e senso de identidade cultural. Documentários foram filmados. Pesquisadores publicaram estudos. Mas para Hélio, mais importante era ver jovens homens descobrindo que podiam ser mais que violência que definia suas vidas até então. Quando o dia da libertação finalmente chegou, parecia que a prisão inteira estava presente. Centenas de detentos, muitos agora estudantes de capoeira, formaram corredor de honra. Eles cantaram cantigas tradicionais enquanto Hélio caminhava, seus olhos úmidos. Jacaré estava na frente, segurando o cordão de capoeira amarelo que representava primeiro nível de aprendizado. Mestre Hélio, ele disse, voz tremendo, você salvou minha vida, não do que você poderia ter feito naquele refeitório, mas me salvou de mim mesmo. Me mostrou que homem pode ser forte sem ser violento, poderoso sem ser cruel. Hélio abraçou o homem que havia sido seu inimigo. Rodrigo, você salvou sua própria vida. Eu só mostrei porta. Você que teve coragem de atravessar. Enquanto Hélio Santos caminhava através daqueles portões de ferro pela última vez, carregando mesmo a pequena bolsa de pertences que trouxera 4 anos antes, ele parou para olhar para trás. A penitenciária estadual de Manaus ainda parecia intimidadora de fora, mas ele sabia que dentro, algo profundo havia mudado. Não por causa de políticas ou punições, mas porque um homem velho havia se recusado a entregar sua dignidade. Porque ele havia escolhido responder à violência, não com mais violência, mas com arte. Porque ele mostrou que força verdadeira não vem de quanto dano você pode causar, mas de quanto cura você pode trazer. A história de Hélio Santos se espalhou muito além de Manaus. Virou caso de estudo em escolas de criminologia, inspirou programas similares em outras instituições. Foi tema de livro best-seller chamado Ginga na Cela, como capoeira transformou prisão. Ele retornou à vida civil, mas nunca realmente deixou o trabalho. Ele consultava para sistema prisional, treinava facilitadores em outras instituições e ocasionalmente visitava Manaus para ver como seus alunos estavam progredindo. Quando pessoas perguntavam como ele havia sobrevivido, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, em um dos ambientes mais brutais imagináveis, sua resposta era sempre a mesma. Não sobrevivi através de força ou violência. Sobrevivi mantendo conexão com quem eu sou, com meus ancestrais, com arte que me foi passada. Capoeira foi criada por pessoas em correntes que recusaram deixar essas correntes definirem elas. Eu estava atrás de grades, mas grades não podiam prender meu espírito. E quando você mantém espírito livre, corpo encontra jeito de seguir. A lição que ele deixou ecoou não apenas através do Bloco F, mas através de todo o sistema prisional brasileiro. Nunca subestime ninguém por idade ou aparência, porque você nunca sabe que profundidade de poder, propósito e princípio existe sob superfície tranquila. Às vezes os maiores guerreiros são aqueles que escolhem paz até não terem outra opção. E quando esse momento chega, eles provam que décadas de disciplina, conexão cultural e paz interior são mais poderosos que qualquer quantidade de músculos, armas ou números. Hélio Santos ensinou capoeira por 50 anos. Mas na penitenciária de Manaus, ele ensinou algo mais fundamental. Ele ensinou homens perdidos na escuridão como encontrar luz que sempre esteve dentro deles. Ensinou que herança cultural não é apenas história, é ferramenta de sobrevivência e transformação. Ensinou que comunidade baseada em respeito é mais forte que império baseado em medo. E ensinou que nunca é tarde demais para escolher caminho diferente. Essas lições, transmitidas através de ginga, malícia e mandinga, mudaram não apenas vidas individuais, mas começaram transformação sistêmica. Anos depois, quando pesquisadores perguntavam o que havia feito o programa de Hélio tão efetivo, a resposta era sempre complexa, mas reduzia-se a isto. Ele não tratou detentos como problemas a serem resolvidos, mas como pessoas a serem reconectadas com sua humanidade. E nessa reconexão, encontraram não apenas jeito de sobreviver prisão,
mais jeito de viver verdadeiramente. Talvez pela primeira vez em suas vidas. A história de um mestre de capoeira de 71 anos que riram quando chegou, mas que deixou a instituição transformada, tornou-se mais que lenda. Tornou-se prova viva de que mudança real é possível. Que arte pode ser mais poderosa que violência. Que respeito constrói mais forte que medo. E que às vezes, tudo que homens perdidos precisam é de alguém para lembrar eles de quem realmente são, sob todas as camadas de trauma e violência. Hélio Santos foi esse alguém. E em sendo isso, ele provou que um homem, não importa a sua idade, armado apenas com princípios, disciplina e amor por sua arte ancestral, pode mudar mundo. Mesmo que esse mundo seja prisão de concreto e aço, onde a esperança havia morrido muito tempo atrás.